representante do Grêmio Estudantil aqui do nosso campus de Pojuca. Temos participantes aqui para fazer uma plenária relacionada ao movimento estudantil Somos Todos e IFPE. E basicamente é um movimento que se propõe a decisão do governo interino em dividir o IFPE. É basicamente isso aí. Eles estão aqui para poder tirar dúvidas de vocês e explanar mais um pouco sobre esse movimento. Aqui estamos com o nosso amigo Rafael do Campo Recife e o nosso amigo Victor, que vai articular esse nosso debate. Certo, gente. Boa tarde. Boa tarde. Como me apresentou, sou o Rafael, mas também pode me chamar de Mac, que é o meu apelido do IF em si. E é o seguinte, a gente quer fazer essa plenária de forma que ela não fique tão monótona. A gente quer que vocês também abordem e pontuem as dúvidas de vocês e qualquer coisa, chama aí, porque fica uma coisa mais dinâmica. Agora, o que a gente vai abordar é o seguinte, nós somos do movimento Somos Todos IFPE, e esse movimento ele visa ser contra a divisão do Instituto. Acho que, a princípio, todo mundo consegue compreender que é uma coisa básica. Dividir enfraquece qualquer coisa. Então, a proposta do ministro interino da Educação é dividir o Instituto ao meio, criando o IF Agreste, com os campos no interior, e o IFPE se mantendo com os campos da região metropolitana. Só que nessa brincadeira de dividir ao meio tem alguns motivos que a gente deve abordar por que o movimento se mostra contra essa divisão. Porque, além do princípio de que dividir e enfraquecer, temos 8 motivos, que foi o que o pessoal daqui do Grêmio andou completando, como vocês podem ver, que algumas pessoas devem ter recebido. O primeiro motivo eu já mostrei que é o princípio de tudo, o enfraquecimento da instituição. Esse enfraquecimento vai desde do simples, diminuir o tamanho da instituição, até aquela coisa. Vocês sabem que toda organização, toda instituição trabalha com o seu nome perante a sociedade. Ou seja, o IFPE é conhecido por ser uma escola que tem escolas centenárias, agrupa, como aqui não é de centenário ainda, não é isso, mas já tem uma certa idade, já é uma referência. Recife, que é centenário, enfim, tem esses campos que tem história. Então, a partir do momento que você divide isso no meio, você desmembra essa história, digamos assim. E enfraquecer, você termina diminuindo o poder do Instituto de arranjar parcerias, de ter a sua representatividade em si no Estado e no país. Então, é como aqui a gente destacou, uma vez que sua identidade e sua qualidade já são conhecidas e isso vai ser desmembrado. O item 2, que é o mais contraditório ainda, é o aumento de gastos para investimento na criação de uma nova reitoria. Todo mundo sabe e sente na pele que esse momento é um momento de cortes. A gente está vivendo aí numa crise econômica em decorrência de uma crise política. Não vou entrar no mérito A ou B, mas a gente sente na pele que a crise econômica está nos prejudicando e que é um momento de cortes, então não tem nenhum sentido a gente dividir o Instituto ao meio e ter que criar uma nova reitoria para abrigar aqueles campos do Agreste, onde aquela reitoria, só em cargos comissionados, vai gerar mais ou menos 1,7 milhão a mais no orçamento. Isso sem falar na construção do prédio, na manutenção desse prédio, porque você sabe que todo prédio você tem que pagar água, luz, todos os afazeres, a comunicação, etc. E só em cargos comissionados. Como é que a gente chegou a esse valor? Tem uma portaria do MEC que ela estabelece o quantitativo de cargos por tamanho de reitoria, por tamanho de instituto, desculpa. Um instituto como o IFPE, no seu caráter atual de 11 a 16 campos, tem direito a X cargos comissionados. No caso, o cargo do reitor, dos 5 pró-reitores, dos seus diretores e assim por diante. Um instituto de tamanho menor, entre 5 e 11, ele também tem os seus cargos comissionados e tem um reitor, 5 pró-reitores do mesmo jeito, aí tem os seus diretores, diminui um pouco na quantidade de assistentes, mas tem os seus cargos lá. E nessa brincadeira, o Instituto Federal de Pernambuco, na configuração atual, a sua reitoria gasta em cargos 2,5 milhões por ano. Já um instituto
gastaria 2,1 milhões. Aí você diz, o valor reduz. Só que a gente tem que lembrar, reduziu cá e reduziu lá, mas e a soma desses gastos? 2,1 vezes 2, porque seriam 2 institutos do mesmo tamanho, com 8 campos, daria basicamente 4,2. E subtraindo esses 2,5 é aí que você encontra já 1,7 milhões ano gasto a mais. Fora todo o resto que eu já expliquei, que é a manter a infraestrutura, a construir o prédio, etc. Aí vem o tópico 3, que é a consequente diminuição dos investimentos na educação, tendo em vista esse gasto. Ué, se a gente já está vivendo esse momento de corte, então a gente tem ciência que vai ter que se tirar dinheiro de algum lugar para poder suprir esse gasto, para poder construir essa reitoria, para poder, como é que se diz, manter essas pessoas no cargo e assim por diante. Então a gente já tem ciência que, pelo movimento que a gente está vivendo, é óbvio que vão tirar dinheiro de outro lugar e pode ser que fosse um dinheiro que, como a gente, até o pessoal de Pesqueira, quando foi para o programa de rádio da cidade de Pesqueira falar sobre o assunto, bem colocou. Se tem esse dinheiro para investir numa nova reitoria, por que não pegar esse dinheiro e investir em educação dentro do Instituto? Ou melhorando os campos já existentes ou criando novos? E atendendo a população. E vale lembrar também que muitos dos campos sequer têm terreno próprio. Terreno, infraestrutura, laboratório, e essa divisão com certeza vai enfraquecer, porque o objetivo geral vai englobar tudo isso. Se tiver todos os campos juntos, com certeza vai ser mais forte. Se você dividir o agreste e a região metropolitana, vai tanto diminuir o contato quanto aumentar o gasto. E como eu acabei de dizer, você vai precisar tirar dinheiro de um lugar para pôr em outro. Até porque acho que todo mundo está sentindo na pele que com a crise não tem dinheiro, está sobrando em lugar nenhum. Ninguém joga dinheiro pela janela. Inclusive, só apresentando, chegou uma pessoa de Olinda aqui, que é um amigo Romildo, e ele é um cara que estuda no campus que não tem lugar próprio, está no lugar provisório, cedido pela prefeitura, mas ainda vai ser construído o campus Olinda. Então, se tem esses campos, por exemplo, para construir, tem esse dinheiro, por que não acelerar essas obras? Também tem outras prerrogativas que eu não vou entrar aqui, mas acho que dá para a gente fazer esse entendimento. O item 4 seria a perda de vínculo democrático com os atuais diretores gerais e reitores, já que estes, na constituição de um novo instituto, seriam indicados pelo ministro interino, abrindo um caminho para aparelhamento político. O que é isso? Todo mundo lembra de dezembro, no começo de dezembro a gente teve a eleição. Cada comunidade, cada campus que teve a eleição, exceto o da expansão 3, porque ainda estão sendo construídos, teve a eleição para escolher seu diretor-geral e escolher a reitora. Então, a partir do momento que a gente elege uma pessoa, a maioria vota naquilo. E você desmembra o instituto no meio, e 8 desses campos se torna outro instituto, um ministro da educação que teria o poder de indicar esses diretores. E você perde essa legitimidade da democracia, no caso a democracia dentro do instituto, onde é a comunidade que tinha escolhido os diretores e não o ministro. Porque se você tem o poder de voto dentro da comunidade, você vai colocar uma pessoa que, pelo menos a comunidade vai colocar uma pessoa que ela vê como mais competente para aquela área. Então fica muito complicado você simplesmente desmembrar e desfazer o que a democracia dentro do Instituto fez. Acho que isso todo mundo consegue compreender. 5. O uso eleitoreiro para a criação de um novo instituto com provável sede em Belo Jardim, reduto eleitoral do ministro interino. Ora, não sei se vocês sabem, mas o Mendonça Filho, ele é natural de Belo Jardim. As terras dele são de lá, a família dele é de lá. E a pretensão com esse plano de divisão é que a reitoria do IF Agreste ficasse em Belo Jardim. Então, você já até nota isso causaria uma ilusão, né? Como se fosse fruto da luta deles. Instituto Federal do Agreste. E outra, é aquela coisa, né? Eu tô com a intenção de divisão para dizer que agora, em Pernambuco, existe mais um Instituto Federal, um novo Instituto Federal. Só que a gente tem que ter a ideia que não é um
novo no Instituto Federal. É um desmembramento do IFPE e que ainda por cima, nesse desmembramento, não está sendo criado, não tem um projeto, uma proposta de criação de nenhum campo novo. Não tem uma expansão, mas só partir no meio e estou fingindo que criei 2. Em resumo, de tudo, é isso. E usar disso para fins eleitoreiros, que é uma coisa que eu acredito que, poxa, você usar uma instituição de ensino que educa as pessoas, que dá um futuro às pessoas para fins próprios de política, é bem complicado. Aí, 6. A manutenção política marcada pela falta de diálogo executada pelo governo interino, até porque em nenhum momento a comunidade acadêmica ou os gestores que representam ela foram consultados do tal projeto de divisão. Simplesmente eles disseram, temos esse projeto para fazer. Aí, o desrespeito à vontade popular, já que em consulta popular o campus Afogados da Engazeira afirmou seu interesse em continuar sendo parte do IFPE. Teve uma assembleia com os estudantes de Afogados da Engazeira e eles, desse mesmo formato, vocês, só que lá foi também com um propósito, que era a questão do Grêmio, mas abordaram essa vontade de continuar fazendo parte do IFPE e mesmo assim, isso, se for dividido, não vai ser considerado porque eles querem impor o campus. E isso é muito complicado, porque passa por cima da vontade da comunidade acadêmica, no caso aí, como destacou, de Afogados da Engazeira. E a dificuldade de comunicação do Agreste com a região metropolitana do Recife, já que não fariam mais parte do mesmo instituto, surgindo uma dicotomia retrógrada entre campo e cidade. É aquela coisa, a gente fala tanto de integrar, de socializar, e você divide novamente entre campo e cidade e cria 2 institutos, criando uma barreira ali para que a comunicação seja cortada. Até porque, como seriam 2 institutos diferentes, não teriam mais esses eventos e essa comunicação entre campi. Se a gente fosse fazer alguma coisa no campo do Belo Jardim, teria que ter todo o processo por ser outro instituto, vamos supor. Não é que a comunicação seja cortada, seria burocratizada. Burocratizada. E é isso. Vamos todos motivos são isso. Então, vou contar. Primeiramente, fora Mendonça. Que fala quem, né? Eu acho que o Fernando já explicou bem detalhadamente os motivos para ser contra essa divisão. Mas eu queria só colocar mais em evidência essa questão política, que na nossa visão é a grande motivadora da proposta de divisão. Porque já que com essa nossa análise a gente vê que não tem motivos econômicos envolvidos, nem educacionais, nem nada, a gente só pode enxergar que isso faz parte de um jogo político. Eu queria começar dizendo que eu tenho visto muitas pessoas falando que Mendonça Filho é um traíra. Eu discordo disso. Eu acho que Mendonça Filho é um camarada extremamente leal. Mas leal à cultura dele, a cultura do latifúndio, a cultura do coronelismo, a cultura da opressão e assim por diante. Mas eu queria deixar uma coisa bem clara. Eu quero ver Mendonça Filho ser macho de andar nas ruas aqui em Pernambuco, encarar as pessoas. Eu quero ver ele vir aqui no UFPE, encarar os alunos. Ele não quer dividir o UFPE, por que ele não vem conversar com a gente? Ele não vem. Eu aposto que ele não vem. Ele prefere ficar trancado na sala dele conversando com o Alexandre Frota. Mas a propósito, vocês sabem que o Alexandre Frota foi fazer lá? Quer dizer, porque ele foi aí só pode especular, né? Mas oficialmente, porque ele foi levar a proposta da escola sem partido. Não, foi 2 termos. Escola sem partido e a questão sobre de gênero. Eu queria evidenciar a questão da escola sem Eu queria partido. evidenciar sobre o Alexandre Frota é que saiu a pauta da reunião dele com Mendonça, só que o que é que acontece? Nada na pauta era sobre educação. Ele trouxe outros projetos que não tinham nada a ver. E esse da escola sem partido aí já é outro. Não, mas eu acho válido a gente levantar essa questão, porque se isso hoje fosse lei, possivelmente
possivelmente a gente nem poderia estar aqui Eu hoje. tô lascado, cara. Porque a gente ia bater em sala e dizer que ia ter uma conversa sobre uma questão política, e ia dizer que escola e política não pode se misturar. A gente ia pedir auditório e ia dizer que lugar de conversar sobre política não é em auditório de escola, é em falante, e assim por diante. Então isso é uma questão extremamente complicada. Mas claro que a gente tem a noção de que esse projeto da Escola Sem Partido não é só uma ideia do senhor Alexandre Frota, nem de Mendonça Filho. Na verdade, a gente entende que isso é o resultado de uma convergência de forças conservadoras que estão atacando o nosso país e as nossas instituições também. Então, por isso que eu acredito que o movimento São Cristóvão de FPE não pode nem ter como principal palavra de ordem fora Mendonça. Por dois motivos. Primeiro, porque se empurrar o Mendonça cai. A Globo já preparou tudo para ele cair. E segundo, porque saindo o Mendonça entra outro do mesmo jeito para aplicar políticas semelhantes, e se não for o FPE, provavelmente vai ser outro instituto do Agreste, que ainda carrega muito essa cultura colonialista, assim por diante. Então eu acredito que nós todos temos que, na verdade, se colocar contra o governo interino que aí está. E, bom, eu queria realmente realçar essa questão política porque eu acho extremamente válido. Eu acho que a gente não pode separar as coisas. Não é que eu esteja aqui defendendo um partido, um viés ideológico, nem nada, mas eu acho que a gente tem que ter essa compreensão clara de que não é uma proposta vinda do além, nem nada, que a gente tem que se posicionar em relação a isso. Por fim, eu só queria dizer mais uma coisa, que na minha percepção vai ter golpe. Já tá tendo. Não, é porque eu quero me contrapor a palavra de ordem não vai ter golpe, porque golpe tem todo dia. Todo dia a elite está lá golpeando a classe trabalhadora, está golpeando nós, os estudantes, está golpeando a população negra. E, enfim, está sempre tendo. Mas o que a gente pode garantir é que vai ter luta, e vai ter muita luta. E é por isso que nós estamos aqui, levando o nosso movimento, se opondo, se posicionando. Também estamos aqui para escutar vocês. E o nosso objetivo é que essa plenária seja justamente isso, um momento de diálogo, um momento de construção, né? E que o movimento que hoje está aqui embarcando em Pojuca possa, na verdade, crescer, né? Crescer bastante hoje. Algum de vocês tem algo a explanar, alguma dúvida que ficou, que a gente colocou? Alguma ideia contra, a favor? É uma votação, como você disse. Essa votação da separação do IFPE já foi realizada ou é só um decreto? Veja, não é votação nem também foi realizado. É um plano que se tem que um MEC, no caso, MEC não, né? O ministro especificamente, eu vou colocar como ministério. Então, o ministro tem esse plano juntamente com o seu secretário de Educação Profissional e Tecnológica, o CETEC, que é o professor Marcos Viegas, que é do campus Recife, por sinal. Ele entrou recentemente, assim que Mendonça foi colocado. E o que é que acontece? Esse plano, ele consiste em, assim que vazou o plano, não sei bem contar a história a vocês para que vocês entendam. Assim que vazou o plano, a ideia era, vamos dividir o IF no meio, vamos criar um IF Agreste e, segundo a fonte que disse que vazou o plano, a ideia também era extinguir o campus Afogados de Juazeiro. Como isso não foi uma informação confirmada e não saiu da boca nem do CETEC nem do Mendonça, a gente não pode dizer, é isso. Entretanto, aí foi depois disso e depois todo o burburinho ficou criado, a reitora do IFPE convidou o professor Marcos Viegas para conversar e na conversa ele afirmou que existia um plano de divisão do instituto onde se criaria um IF Agreste com os campos do interior, no caso. Separaria, 8 ficaria na região metropolitana e 8 ficaria para o pessoal do interior.
Em resumo, seria isso. Mas ele não falou em extinção. Mas esse plano de divisão, ele citou um benefício que isso traria, alguma coisa assim? Olha, sinceramente, ao meu ver, o único, abre aspas, benefício que queriam citar é que os campos do interior estariam melhor assistidos por ter uma reitoria próxima a eles. Entretanto, é aquela coisa que eu expliquei aqui em diversos motivos. Ponto 1, gasto. Ponto 2, a separação campus-cidade. E ponto 3 seria o quê? Será que realmente estariam bem assistidos com a reitoria, abre aspas, mais próxima, só que ao mesmo tempo depois faltando dinheiro para ambos os institutos? Porque se você precisa de só encargos mais 1,7 milhões para manter uma nova reitoria, você não acha que com o custo de manutenção do prédio, com a construção em si e tudo mais, depois não teria o risco de faltar dinheiro numa época que a gente está vivendo, que é de crise, e que as coisas, de vez a gente procurar gastar mais, a gente deve procurar até cortar. É uma contradição isso. Só para deixar claro uma coisa, que a gente, quando fala da divisão, a gente tem muito claro que esse debate é um debate que acontece na região metropolitana e acontece no Agreste. E no Agreste tem a grande justificativa que a gente sabe que dentro do estado de Pernambuco existem dois institutos, que é o IFPE e o Instituto do Sertão, IF Sertão. É naturalmente que a gente acredita que o IF Agreste ele vai atender aquela demanda. Só que a construção disso não é uma construção que vai dizer de expansão, você não está expandindo. É diferente do IF Sertão. O IF Sertão não surgiu da parte do IFPE, ele foi uma segunda expansão para atender a demanda daquela região. Da mesma forma que aconteceu com as escolas agrícolas e que aí surgiu desde 2008 a unificação de todos os institutos. E a gente fala que eu sou estudante da expansão, da terceira expansão lá de Olinda, então a gente tem uma realidade ainda muito aquém, que é uma realidade que a gente vive em espaços provisórios. São espaços de qualidade que a reitoria em si ela tem uma qualidade, tem dado subsídio para a gente continuar. Porém, a gente fala que se a gente quer fazer uma educação inclusiva, uma educação de expansão, você precisa discutir qual é o modelo que a gente se tem dentro do Instituto Federal. A gente fala que o Instituto Federal em si é dividido em dois campos, é dividido para a formação industrial e para a formação do campo, a formação agrícola. E a gente lá de FDOL, a gente tem uma formação que é voltada para a fomentação da cultura. E a gente fala que é necessário você unificar, você fortalecer o IFPE como um todo. A gente está passando agora por uma terceira expansão, que você tem campos provisórios, que você precisa construir campos, inclusive o próprio Cabo, ele vai ter uma área de construção maior que o próprio Recife, né? Isso. Então você tem tudo isso. Então o que acontece? É claro que o que a gente tem que deixar claro que não existe melhoria, não existe. O que se tem claro, é um jogo político, a gente sabe que Mendonça, como já foi dizer aqui, ele é de Belo Jardim. Primeiro, você dividindo isso, deixando a reitoria, você vai dizer que o Cabo construiu o FPE, você expandiu com mais vagas, é balela. Porque não adianta você colocar, expandir e botar em mais vagas se você não tem estudante lá dentro. A gente fala que a gente vive agora, inclusive com corte agora para a educação, que a gente recebia até um salário mínimo de bolsa de auxílio estudantil, a gente está tendo um teto máximo de 230. Eu sou lá de Olinda. A gente não recebe mais, 2015. Pronto, a gente em Olinda, a gente recebeu um mínimo de 250. Hoje a gente está vivendo um máximo de 230. Então, existe uma disparidade aí muito grande. E aí a gente fala não só a questão do financeiro, mas a questão que a gente precisa discutir o modelo como um todo. E aí defender o IFPE não é só defender a questão da reitoria, não, é defender o papel das instituições. A instituição ela tem que estar alinhada, ela não tem que nem ser por ter um governo agora ilegítimo, golpista, só que aí essa é uma riqueza do povo, é a riqueza da segunda expansão agora que conjuga, da primeira expansão vindo de Recife, da terceira expansão. Isso tem que servir ao povo, não deve servir a partido político, não deve servir ao governo. E aí a gente ser contra isso, é ser contra dizer assim, ó, a gente quer melhoria. A gente sabe do modelo que está, é bom, porque o que se avançou, a gente avançou muito, porém a gente quer avançar mais. A gente está aprendendo que a gente quer mais e permanecer dentro da sala de aula. Só que aí, a defesa essencial do IFPE é uma para todo mundo. E a gente tem que entender qual é o jogo político que se tem dentro do IFPE. É um jogo baixo de política, é um jogo baixo. Que você tem, tipo, na última eleição que se tinha de ataque à própria reitora Cláudia Sancil, é um ataque horrível.
de chamado de desvio de dinheiro, tererê, e que foi comprovado. Então, não é só para além da eleição que a gente fala que é do governo para presidencial, que a gente está no terceiro turno, mas dentro da nossa instituição também está no terceiro turno. Então, que você, qualquer servidor que se opõe a isso, não sei se vocês sabem, mas já 36 servidores da rede Instituto Federal já foram exonerados dos seus cargos. Também por se opor. Então, é uma coisa difícil. É uma coisa que não é uma questão que só está no IFPE. É uma questão que, que todo mundo sabe do legado da educação que se deu. E aí você defende. Porém, você tem que defender enquanto papel da instituição. A reitoria não pode nem abrir muito jogo, porque ela tem que colocar muito, tem que ser o lado da instituição, porque independente do governo, quem entra no governo, se é governo, ela é a instituição. Ela tem que se zelar, ela não tem que tomar lado. Porém, ela toma o lado do estudante, da educação. E ela sabe o que vai acontecer se isso não for dar certo. A gente sabe que Mendonça qualquer um dia pode cair, porém quem tem a caneta são eles, não é a gente. Aí a gente vai dizer, o instituto é nosso, a gente vai ter que defender. E aí acho que esse é o papel do São de Todos FPE, é o papel nosso de discutir, inclusive, de saber o que está acontecendo dentro do próprio instituto, para a gente ter base na hora de for discutir, para não dizer assim, o IF Agreste favorece o estudante do Agreste, não favorece nem a mim, nem a estudante do campo, e muito menos os estudantes da cidade. Favorece a grupos políticos, grande parte de direita, para o seu enriquecimento e seu favorecimento para a próxima eleição. E aí que a gente não tem evitado, o povo tendo que se lasca para lá, porque o que vale é voto na urna. Só isso. Vou acabar voltando um pouquinho, mas queria voltar na justificativa dada por eles, esse dividir. Mais uma forma de ver de que dividir assistem melhor o Agreste é uma falácia, é você simplesmente dar uma olhada no Instituto Federal de São Paulo, que tem mais do que o dobro de campo. E ninguém faz divisão por lá. Se São Paulo consegue lidar com 38, lidar com ao menos 38 cantos, mas já tem outra aproximação lá. O que é que a gente não consegue com 16? E assim, agora eu vou falar pessoal. Eu fui para um congresso no começo do mês em São Paulo e fiquei alojado no IFSP, no campo São Paulo. E assim, eles têm uma estrutura boa, a escola de lá, sabe aquelas escolas americanas que você vê em filme, tem um corredor enorme, assim, o tamanho desse coisa, pronto, é nesse estilo lá. Lá o corredor enorme, assim, uma escola alta, todo. E tem uma estrutura deles, eles ainda estão construindo o ginásio poliesportivo. Mas isso é pra gente ter uma noção que eles têm 38 cantos, uma reitoria só para esses 38 e consegue abrigar tudo muito bem, não tem essa coisa de pretensão de dividir com uma falácia de que vai melhorar, porque a gente tem a noção que não vai. E é aquela coisa, é uma divisão fictícia para dizer que criou um novo instituto sem ter criado, usando um desmembramento do que já tinha. E isso é bem complicado. A questão da parte do Agreste, o IFPE do Agreste, né? Os campos do Agreste, eles tomaram alguma posição sobre isso também? Inclusive, foi até divulgado em alguns sites um vídeo do pessoal de Belo Jardim, que teoricamente sim, mas o local foi Belo Jardim. Que teoricamente é o local mais beneficiado, não mais beneficiado, mas menos maleficiado da divisão. Então a Belo Jardim se colocou contra. Então, é um movimento, eu estou conseguindo falar que a gente falou pouco do movimento, né? A gente falou mais muito da causa, mas o nosso movimento é um movimento que está dialogando com todos os campos. Então, eu acho que a gente tem até algum direito de dizer que o FPE é contra, ou pelo menos se propõe a debater essa questão, porque não é só uma coisa de Recife, não é só uma coisa de Olinda, não é só uma coisa de Pojuca. Obviamente, cada campus tem o seu ritmo, né, de mobilização estudantil, mas no mínimo,
os campos estão cientes da situação e estão procurando da forma que lhes é cabível se colocar conta. Só para também completar isso, a gente falando um pouco mais do movimento e também respondendo a pergunta, é o seguinte, meio que fazendo um histórico. A gente pegando lá do Sertão do Pajeú, uma folga de Engazeira, lá teve uma Assembleia Geral do Grêmio, onde também se debateu a questão do Somos Todos e FPE, e eles fizeram uma consulta na hora e se posicionaram totalmente contra. Foi até um dos motivos que a gente abordou aqui. E lá também seria da divisão um lugar com o maior, abre aspas, malefício, porque eles têm medo de serem extintos, mesmo que não tem nada, é aquela coisa, eu estou sempre pontuando. Não foi dito nada oficialmente, entretanto, tem um boato e você sabe como se começa a correr um boato, a gente fica aquela coisa, será, não será, e existe esse medo. Rafael, eu já penso que foi dito oficialmente, porque a partir do momento que a reitora de um Instituto Federal e todos os diretores dos campos desse mesmo instituto lançam uma nota oficial, eu acho que a gente já pode tomar isso como uma coisa oficial. A gente não Eu estou pontuando a questão da extinção assim, do campo. Sim. Aí o que acontece? Aí prosseguindo, teve pesqueira, fizeram um acampamento do dia 7 ao dia 8, agora desse mês, onde eles passaram a noite lá fazendo oficinas. Teve várias oficinas, teve mesas de debate e tudo mais. Encerraram, começou de 5 da tarde e terminou no outro dia de meio-dia. E foi um acampamento no dia de semana, foi da terça para quarta. Foi até interessante porque teve um interesse do campo e envolveu muita gente. Em Belo Jardim, no dia da posse do diretor-geral de lá, teve as posses de diretores agora há pouco, da maioria, aí teve aqui em Belo Jardim, foi no dia 15. E os professores já estavam com suas camisas próprias, que eles mesmo mandaram fazer, tiraram foto com o diretor, teve um movimento lá de fora com cartazes e tudo mais, teve a imprensa lá, aí foi onde o Vitor entra aí, que ele disse que teve em alguns sites que divulgou, porque bateu imprensa lá, eles realmente protestaram, teve até um princípio de confusão, porque alguns seguranças da instituição quiseram tirar um aluno, dizendo que o aluno estava badernando, mas o aluno só estava se pontuando contra a divisão e estava num grito do protesto em si, só dizendo que era contra, e tiraram ele a força do auditório porque não permitiram a entrada dele. Foi até uma confusão lá, porque teve uma nota da diretoria sobre isso, dizendo que o aluno estava vandalizando, e teve uma nota de repúdio, tanto do Grêmio como dos servidores, contra a diretoria sobre isso. Até que contra a direção geral, porque assim, o campus Belo Jardim ficou aquela coisa, teve a posse do diretor, mas acredito eu que o diretor ficou meio, quero tirar meu corpo de fora, digamos assim, inclusive para botar um aluno, para mandar botar um aluno para fora por estar caracterizado do movimento, é porque ele ficou incomodado com a situação. Mas é complicado. Aí, em Belo Jardim, Pesqueira, Afogados, em Olinda, eu e ele, a gente fez uma oficina lá com o pessoal do Campus Olinda. E teve uma plenária também antes. Recife, teve uma oficina e a gente fez um mendonção, que tá até na página, onde a gente escreveu... Mensagem de carinho. As mensagens de carinho para Mendonça, né? Tudo que a gente tem vontade de dizer, mas infelizmente não pode, porque é aquela coisa que a gente pontuou aqui também, não é consultivo, né? Eles não vêm aqui perguntar o que é que a gente quer, eles simplesmente estão querendo fazer sem nem conhecer nossa realidade. E eu acredito que eles agora devem estar com medo de vir aqui, principalmente por causa do movimento surgindo e das pessoas se opondo à ideia. E eu esqueci algum campus. Não, teve plenário em Paulista e em Garçom. Sim. E também lembrar que à medida que o movimento vai se consolidando, a gente já vai criando certas tradições. A gente já colocou em Recife essa questão do mendonção e a gente quer repetir isso novamente, ou seja, fazer murais com uma foto enorme de Mendonça para que a gente dialogue com ele. Com monólogo, da mesma forma que ele monólogo fala conosco. E outra coisa
coisa também que está ajudando a identificar o movimento é que a gente colocou na rua um dia um boneco gigante que a gente apelidou de Papa Mendonça. Aqui também tá na foto tá na página lá do Facebook. Sim. A foto lá desse boneco gigante. Que ajudou bastante a fazer uma campanha num dia que a gente foi basicamente panfletar em nome do nosso movimento. E foi um dia bem importante. Foi aqui em Recife, foi bem importante porque através dessa panfletagem algumas pessoas já entraram em contato conosco. E deu alguma visibilidade ao movimento. Sim, sobre essa questão da visibilidade, completando para vocês, para quem não conhece ainda, a gente tem uma página no Facebook, que é a Somos Todos IFPE, e tem também um site, somostodosifpe.org. Lá vocês podem acompanhar todos os eventos que a gente anda fazendo. A gente até pede desculpas porque aqui para Ipojuca a gente não programou o evento na página, teve uma correria e terminou não programando, mas ontem à noite mesmo a gente colocou. Até teve um pessoal que estava aqui, falou na página pensando que era mentira, que não ia ter nada aqui, mas não, ia ter mesmo. E no site a gente fez algumas coisas. Tem a parte da seção de doações, que afinal, eu não sei se vocês entendem, mas o movimento também tem os seus gastos, porque boneco de Olinda para transportar, panfleto, essas coisas a gente pensa que não, mais gastos. Aí panfleto, teve o transporte do boneco, teve tinta, cartaz, todas as pontuações. Teve a tela para serigrafia, para quem viu lá fora eu estava com a tela de serigrafia fazendo algumas camisas. E para reverter esses gastos a gente tem a aba de doações no site e tem também a venda de camisas que a gente está fazendo do movimento. É uma camisa simples, fica em pé. É um modelo. Só em pé. Tem a camisa simples, é uma camisa branca. Não, essa daí é uma que a gente fez de teste, não é essa é uma camisa mesmo, ela é mais trabalhada assim. E a gente está fazendo a estampa com o nome do instituto atrás por R$15. Ou quando tem as oficinas, que foi até uma que a gente fez em Olinda com o Romildo, outra que a gente fez em Recife, a gente pega a camisa que vocês podem trazer e estampa por R$5. E para que esse dinheiro? Esse dinheiro é para reverter os gastos, como a gente disse, e no site também a gente faz abre aspas, portal da transparência, colocando todos os gastos lá e todos os recebidos. Então está sendo uma coisa bem controlada, inclusive a gente está em testes, mas a gente vai conseguir reverter com a ajuda de vocês. E outra coisa também que a gente precisa pontuar fiquem ligados nas nossas ações, porque muita coisa pode acontecer por aí. A gente sabe que o plano ainda não foi executado, mas é melhor a gente se preparar antes do que deixar para a última hora, quando o plano foi executado, a pretensão de divisão do IFPE deixar de ser pretensão e ser uma coisa efetivada e a gente não tiver como reverter isso. Acho que a comunidade ela tem um papel importante de mostrar sua vontade, de dizer que ela é dona do IFPE e manter de forma que, se não quer que seja dividido, não vai ser dividido. Não é um que chegou com a caneta agora que pode fazer o que o bel prazer dele para fim eleitoreiro. Só mais um detalhe em relação à questão financeira. A gente está procurando reverter os nossos gastos, mas também a gente quer ter alguma quantia para a gente poder programar as próximas ações nossas. Porque a gente quer ser cada vez mais ousado nas nossas ações. Então, a pretensão de fazer um ato e vocês, por exemplo, vocês são região metropolitana e a gente levaria toda a região metropolitana para um ato em Recife ou para o lado de cá, ou enfim. Dando um exemplo. A gente estava com a pretensão de fazer um ato, em primeiro caso, 2 atos paralelos, um no Agreste, com as pessoas do Agreste que se mostram contra, bem explícito, e com as pessoas daqui de Recife. E depois fazer um grande ato unificado. E para fazer isso, você sabe que é gasto. E até para poder disponibilizar um mínimo de conforto para as pessoas. Até porque a gente veio de Recife agora e a gente percebeu que é 2h30 para cá, só de Recife. Então, não é fácil. E de Olinda volta 4 horas. Então para vocês terem a noção que
A gente precisa disso, não é com pretensão de ninguém gastar, longe da gente. É só que a gente está querendo fazer. E também a gente quer muito que as pessoas colaborem, porque o movimento em si é horizontal. Então, quem mais puder ajudar, se não pode ajudar com dinheiro, mas pode ajudar com uma força, com um pensamento, com uma ideia, com o que tiver. Acho Gente, que cooperação é bem isso, só para sintetizar mesmo, para ser mais direto. A gente trabalha, grande parte do movimento sobre estudo da FPE trabalha com o estudante. Só que a gente entende que também a gente não consegue chegar em total parcela de estudante do IFPE. E a gente sabe que o trabalho da comunicação é importante, tão como da comunicação financeira. Todas as nossas ações é feita por financiamento de nós mesmos, nós estudantes. Então, são coisas que a gente, se vocês procurarem no próprio site, tem lá o que entra, o que sai, as notas. Então, é um movimento que ele dá muita visibilidade e credibilidade, porque a gente fala que a gente se vai barrar, a gente vai querer barrar esse Sobretudo IFPE, mas também barrar qualquer forma de retrocesso dentro da instituição. O Sobretudo IFPE entende que é um movimento que vai para além disso. Eu acho que acredito de tanto a gente tentar acumular força, ele vai para além de você fazer uma movimentação grande para o instituto. E a gente sabe que é difícil, inclusive arrumar ônibus, financiar, a gente já falou, não foi, Victor, de fazer um primeiro encontrão dos estudantes do IFPE, são 16 campos, de fazer esse encontro. E a gente fala, tipo, trazer ônibus de Afogados da Engaceira, de Garanhuns, de Caruaru, tudo isso demanda. E como a gente demanda, a gente só tem uma única arma nossa, que é a questão do nosso financiamento, que a gente faz é vender camisa. Aí vender camisa, tipo, quem tem camisa é R$5, quem puder dar R$5, dá aquela notinha de R$2, R$3. Então só uma questão que a gente vive a pão de lá, mas a gente tá vivendo bem, é só isso. E no caso, sobre as camisas, tá, quando a gente puder fazer, a gente vai falar com o Everton, acertar direitinho, porque aí ele passa, fala com vocês depois, quem quiser a gente marca. E como a gente veio aqui só trazer a ideia, a gente vai marcar outros momentos, vai ter oficina, vai ter outras atividades e vocês vão ficar acompanhando a página que já vão saber. Não, mas isso aí não está se despedindo não, se alguém tiver algum questionamento. Existe uma petição, uma baixa assinada, alguma coisa assim? Sim, existe. No site você encontra o link e acredito que na página do Facebook. Na página já passou porque são páginas, mas é melhor achar no site. No site tá logo de frente. Tá a petição, tá a nota de esclarecimento que a reitoria soltou e tá também os 8 motivos. Aí nos links da página que tem a transparência, doação, etc. Eu acho que já está por volta de 100 pessoas. A petição? Acho que tem mais. Alguém mais tem alguma dúvida? Alguma colocação, algum comentário, pergunta? Acho que foi tudo bem colocado. Não, foi tudo bem colocado. Acho que foi bem claro. Vocês querem passar pra gente? Claro. A gente queria também estar, não só perguntas, mas sugestões do que é que vocês podem fazer aqui em Pojuca. Com respeito com você estava falando sobre a panfletagem lá fora, que você falou. Vocês pretendem fazer algo hoje? Pretendem passar algum material para que a gente possa divulgar? Aqueles que tiverem interesse, claro, de divulgar. Sim, mas mais uma coisa que a gente tem que deixar claro em relação ao movimento. O movimento, como já foi colocado, é um movimento totalmente horizontal, que não tem uma liderança específica, onde todos podem participar, todos têm voz e vez e por diante. Agora, para que as coisas andem mais rápido, além dessas plataformas abertas a todos, a gente tem um grupo com uma pessoa de cada campus, que a gente se junta para debater questões relacionadas ao movimento, para que as coisas fluam mais rápido. Então, aqui no campus de Pojuca, o link de vocês é o companheiro Everton. Então, ele participa do grupo que a gente chama de comitê, que é uma pessoa de cada campus, né? E eu que faço a articulação de todos eles. Então, qualquer coisa relacionada ao Somos Todos FPE, vocês podem procurar o movimento diretamente, óbvio. Mas se vocês querem uma maior eficácia ou uma comunicação mais próxima, vocês podem falar com ela. Que
E aí, se o que a gente tiver de material para passar, o que, é que a gente quiser divulgar, o evento que a gente quiser fazer relacionado a Pojuca, se for uma coisa de grande porte, vai estar na página também, mas Everton vai estar encarregado de fazer isso. Então, pode puxar o pé dele. Sim, e outra coisa do movimento é que a gente tem mais um obstáculo, porque nesse momento boa parte dos campos estão entrando de férias, ou vão entrar daqui a pouco. Mas Ipojuca não. Ipojuca e alguns outros. Se todos os campos entrassem de férias, ia ser uma coisa bem complicada, porque ia esfriar o movimento. Porque é óbvio que a gente não ia conseguir reunir 20% das pessoas que a gente reuniria se tivessem aula. Porque é uma época que as pessoas não se reúnem com tanta frequência, as pessoas viajam, as pessoas estão nas suas cidades, querem se ocupar com outras coisas. Então, a gente vai utilizar justamente essa condição de alguns campos e não entrar de férias, como é o caso de Pojuca, para a gente apostar o movimento nesses campos, principalmente. Porque a carga que a gente dá em Recife em condições normais, a gente vai transferir para Pojuca, para Igaraçu, Paulista, para esses campos que estão com aula que tem mais condição de agitar do que a gente. Porque se a gente for daqui a uma semana, a gente for no campo de Recife para agitar, a gente só vai agitar servidor. Que claro também é válido, mas a quantidade é muito menor. Então a gente quer realmente contar com o apoio de vocês para que a gente faça as coisas aqui, tanto em termos de ato, quanto em termos de plenária. E como a gente soube por Everton, vocês só vão ter férias em outubro agora. Aí a gente, por isso, a gente vai colocar mais eventos aqui e tudo mais, e vai deixar sempre vocês alerta do que está acontecendo aí fora. Então é isso, a gente pode. Bom, pessoal, a intenção dessa plenária foi basicamente essa, de dar um embasamento melhor para vocês sobre o que é o movimento Somos Todos e FGE e deixar vocês conscientes do que se trata, do que se passa, né? Porque a gente está aqui dentro do Instituto Federal, mas muitas vezes a gente não sabe o que rola lá dentro, na diretoria ou com essa parte todo mundo. Aí os meninos se disponibilizaram aqui. Fico muito feliz de vocês estarem presentes, demonstrando interesse. E é isso aí. Alguém quer dar mais alguma palavra, alguma pergunta, alguma colocação? Porque a gente já tem um horário, tem gente que vai ter aula de 6 horas. E é basicamente isso aí. Qualquer dúvida, procura a gente na página do site. Ué.